Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu tô gostando demais das histórias da meia-noite, porque estão chegando as minhas irmãs de profissão, as enfermeiras. Eu sou a Vera e também trabalhei durante muito tempo como enfermeira, sabe, Paulinho? Só tinha um momento que eu não tinha desejo nenhum de estar no hospital. Era quando a lambada estava na moda, você lembra? Ai, eu amava a lambada, meu Deus do céu. As músicas do Beto Barbosa. Preta, lararara, fala que você gosta de mim, ai, 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 diga o que será, lararara. Ah, eu amava. Nossa, pra mim não havia ritmo mais alucinante do que a lambada. Foi ali, né, Paulinho? Mais ou menos no finzinho de 89, comecinho dos anos 90, né? Nossa, essa música tomou de assalto tudo que é rádio do Brasil, as TVs do Brasil. Que música gostosa. Você acha que existiu ritmo igual da lambada, Paulinho? Para mim foi o melhor. Olha, que eu vou responder a Vera, eu também gostei muito do movimento da discoteca. Isso foi em 78, Vera, 77, né? Ah, eu adorei aquele ritmo da discoteca, do dancing, né? Dancing Days. Nossa, eu adorei aquele ritmo também. Mas eu acho que disputou pau a pau com a lambada. Então, Paulinho, mas hoje eu tô falando para você de uma música muito alegre. Um gênero musical que teve origem na região norte do Brasil. Aliás, região norte, da qual eu sou filha. Eu sou ali daquela região, eu cheguei a morar no Maranhão, conheço os lençóis maranhenses. E eu sei que a base da lambada é o tal do carimbó, que é um ritmo de Belém. Nossa, que ritmo maravilhoso é o carimbó, que veio até um pouquinho antes, né? A Eliana Pittman, lembra da Eliana Pittman? A cantora, ela vinha com o ritmo do carimbó, defendendo as músicas do carimbó. Muito legal. Querendo assim a pureza, a dançar o meu carimbó. E a guitarrada, além do carimbó, também a guitarrada, influenciada por ritmos de origem caribenha, como cúmbia, o merengue. Essa música dançante se tornou uma febre nacional. Uma pequena cidade do interior de São Paulo não ficou fora dessa onda, não. Pois nessa cidade, e é dela que eu quero falar, eu fui trabalhar como enfermeira por lá. Os jovens ouviam, curtiam o ritmo alucinante. Grupo Kaoma, Paulinho, que sucesso! O Beto Barbosa, o Kaoma. Nessa cidade, particularmente nessa cidade, viviam duas jovens que eram muito amigas uma da outra.
Uma era a Sueli e a outra era a Marisa. Sueli e Marisa. Pois bem, elas eram garotas lindas, viu? Cheias de vida. Sueli se destacava pela beleza, foi inclusive eleita lá no colégio onde ela estudava, a aluna mais bonita da escola. Ela era alta, cabelos longos, negros, a pele clara, os olhos verdes. Meu Deus do céu, era uma mulher linda e eu, como mulher, sou obrigado a reconhecer. Os homens diziam que ela, a Sueli, era um colírio para os olhos dos homens. E eu vou ser sincera, até eu, como mulher, admirava demais a beleza dela. Aquela menina, ela era o sonho dos rapazes da cidade. E muitas moças tinham inveja dela. A Marisa já era bem diferente. A Marisa era sardenta, sabe, ruivinha, sardenta. O cabelo dela curtinho, ela era mais baixa, mas também ela era bonita, lógico. Veja bem, porque aí você entra na comparação. Se você me perguntasse quem era mais bonita, era a Sueli. A Marisa também era bonita, mas não chegava aos pés da Sueli. Só que as duas, elas eram inseparáveis, elas eram amigas assim, inseparáveis, se conheciam desde a infância. Agora, na vida adultas, elas estavam naquela idade, né, 19, 20 anos, ali, né, naquela faixa etária, ambas eram muito festeiras, adoravam dançar a tal da lambada, Paulinho, que eu amava também. Eu até me metia, às vezes, a professora. Como eu tinha vindo do norte do país, lá da região de Maranhão, do Maranhão, então eu sabia alguns segredos assim da dança. Elas adoravam dançar o ritmo do momento, que era a lambada. Sueli, ela morava com os pais dela, o pai, a mãe, a avó. Já a Marisa morava com a família do irmão mais velho dela, que vivia lá na cidade, mas ela vivia com o irmão mais velho. Ambas, porém, não se davam muito bem com as suas parentelas. O motivo do conflito era porque elas eram muito festeiras e aquilo causava preocupação nas famílias, especialmente porque eu disse, elas moravam numa cidade assim rígida, de uma educação muito rígida, sociedade muito fechada, interior de São Paulo. Eu não sei se eu vou poder falar da cidade, mas no decorrer da história, quem sabe. Sendo uma cidade que não era uma cidade grande, então não tinha muito clube no local, não tinha assim para os jovens que queriam se divertir, não tinha assim muita opção. Uma lambada, por exemplo, já era mais difícil ali, né? Sendo uma cidade que não oferecia muitas opções, nem locais para os jovens se divertirem. Então, geralmente, quando artistas famosos apareciam, era na região. Então, o que elas faziam? O que todo mundo ali era obrigado a fazer? Tinha que se dirigir a uma cidade maior, né? Uma cidade que tinha uma cidade muito boa que ficava próxima. Olha, vamos fazer o seguinte, eu acho que a cidade próxima eu vou falar. Não era a cidade, tá? Mas a cidade próxima eu vou falar. Campinas. Era uma cidade grande, que oferecia um monte de opção, que tinha muito show, muito artista. Ali sim, em Campinas, muitas casas dançantes. Então o que o pessoal fazia? Saía de lá e ia em caravana para cidades maiores, especialmente para Campinas, para curtir um espetáculo, porque naquele momento da lambada, todo mundo queria dar uma dançadinha. Fala a verdade, Paulinho. Vai me dizer que você também não se arriscou a dançar lambada. Eu confesso. Deixa eu dar aqui um particular para vocês. Também achei a lambada muito interessante, né? E além de tudo, a lambada era uma dança extremamente sensual, né? Muito bem. Então, o pessoal saiu muito de lá, e especialmente para Campinas. E a Sueli e a Marisa, elas ficaram sabendo de uma apresentação que haveria. Parece que eu não tenho certeza absoluta, porque já faz muito tempo isso, né, Paulinho? Era o auge da lambada. Acho que era 1990, assim, para ser preciso. E disseram até que Beto Barbosa, nossa, ele era o maior nome, assim, do ritmo.
bonitas, que até ele ia passar por lá pelo show. E era um show que a Sueli e a Marisa não poderiam perder essa oportunidade. Elas haviam se tornado excelentes dançarinas de lambada. Então elas queriam dançar o som da lambada, mas as famílias proibiram-nas. O pai da Sueli disse: não, você não vai, eu não vou comprar ingresso, eu não vou pagar o seu ingresso, você precisa criar juízo, estudar, arrumar um emprego. Mas pai, nunca vem ninguém aqui na nossa cidade. Quando aparece uma oportunidade dessa, o Beto Barbosa, ele vai estar em Campinas, vai ser um show, pai, o senhor não deixa? Eu vou. Aquela idade, né? Ela estava chegando aos 20 anos, você imagine, 1990. Eu vou, pai, eu vou. Assim, ela, com uma certa rebeldia, reagiu. A Marisa também entrou em atrito com o irmão, lá, o irmão mais velho, a família do irmão, mas estava determinada a ir. Mas logo os amigos das moças se uniram, porque elas não podiam faltar. A Sueli pela beleza exuberante, a Sueli. Os amigos, não, você não pode faltar, Sueli. E a Marisa sabia dançar muito bem, também era bonita, não se comparava a Sueli, mas também era bonita. Não, porque você não pode faltar. Então os amigos se reuniram, os amigos se uniram, eles alugaram uma van, e quanto aos ingressos, foi fácil arranjar para as duas. Olha, até parente do prefeito da cidade, eu não posso dizer o grau de parentesco, até parente do prefeito que estava de olho na Sueli, comprou os ingressos e deu para as duas. Gente rica de lá participou, elas não podiam faltar. E as duas iam, apesar do contra da família de ambas. Chegou o grande dia e muita gente lá da cidade, muita gente saiu e foi para dançar, curtir esse show lá em Campinas. Eu fui também. Pois eu consegui uma folga lá no hospital, por qual eu trabalhava como enfermeira, eu fui também. Então a Sueli e a Marisa foram na van que ia levar os jovens para a cidade de Campinas. Só que naquela van foram 10 pessoas. Fora o motorista, com o motorista 11, mas 10 jovens. Os pais das duas moças não conseguiram impedi-las. Na verdade, o pai de uma, né, e o irmão mais velho da outra, não conseguiram impedi-las. E elas iam lindas, bem arrumadas, com aquela saia curtinha. Você falou, né, Paulinho? Que a lambada era uma dança sensual, e de fato era. A mini saia fazia parte, mexia assim com a imaginação dos homens todos. Aquela saia curtinha, típica para dançar lambada, e na medida que a moça ia rebolando, dançando, a saia dava aquela famosa subidinha, nossa, insinuando as coxas, assim, as pernas. Era uma dança extremamente sensual. Eu também meti a minha mini saia e também fui. Em meio ao riso alegre das jovens, os gracejos dos rapazes, tudo maravilhoso e mágico. Quem podia imaginar que no auge daquela alegria de viver, tudo iria se acabar? Oh, meu Deus! Que destino cruel! Tudo se acabaria. Sim, o destino às vezes é tão cruel. Logo depois de sair dos limites da nossa cidade, por volta de mais ou menos umas 8 horas da noite, a van entrou numa curva fechada. O motorista, quase tão jovem como os passageiros, ele guiava o carro numa velocidade mais alta para aquele veículo. Você sabe que a van é alta, né? A van é um carro alto de menos estabilidade. E aí aconteceu a tragédia. A van tombou na curva. Ela capotou. Havia um desnível, pista e o acostamento. A van cai exatamente ali naquele desnível, no que o pneu ficou mais baixo, rodando pelo acostamento, e o outro na pista, na velocidade que ela vinha,
Ele deu aquela mexida violenta na direção e a van tombou, capotou. E a maioria dos passageiros sobreviveu ao sinistro. Eles estavam em 11 dentro da van. 11. Incluindo o motorista, 11. Mas 2 pessoas. 2 acabaram atiradas para fora da van. Os demais ficaram dentro da van. As 2 amigas. A linda e maravilhosa Sueli e a sua amiga ruivinha inseparável Marisa. Ambas foram jogadas para fora da van. Tiveram fratura de pescoço. A cervical, coluna cervical. Pescoço quebrado, tanto de Sueli quanto da Marisa. O sufocamento, porque a pessoa quando quebra o pescoço se sufoca. E elas tiveram uma morte muito triste. Sueli e Marisa. As únicas vítimas fatais do acidente. Os demais até tiveram assim escoriações, mas nada grave. Ninguém acreditava que aquele havia sido um desfecho tão trágico e tão triste. Sueli e Marisa morreram. A cidade inteirinha, Paulinho, a cidade inteirinha lamentou a morte precoce das garotas. Eu fiquei sabendo do acidente e da morte de ambas quando eu já estava na cidade de Campinas. Eu não quis mais entrar no ambiente, no show. Eu voltei, até porque o hospital necessitava agora de uma ajuda, porque houve também um movimento daqueles jovens que sofrendo escoriações. Eu voltei completamente triste, abatida, com a notícia tão triste, porque eu conhecia a Sueli, conhecia a Marisa. Os pais, os amigos próximos ficaram inconsoláveis. As 2 foram sepultadas juntas no cemitério da cidade. Seus túmulos foram assim colocados lado a lado. Elas ficaram para sempre juntas, sabe? Ficaram Sueli e a Marisa. Mas nossa história, em verdade, está apenas começando. Apenas começando. Eu tinha lá no hospital feito uma amizade com uma grande, quer dizer, eu vou dizer grande pelo talento, mas ela não era famosa. Eu estou falando da jornalista da cidade. Ela era grande no talento, ela não era conhecida, não era famosa, era de uma cidade pequena. E eu tinha amizade com ela do hospital, porque, na verdade, a Clarice, que é o nome dela, ela trazia a mãe dela, a dona Clara. Ela era Clarice, a mãe Clara. Então ela trazia costumeiramente a mãe idosa para o hospital. Então nós fizemos uma amizade. Então a Clarice, ela foi fazer a cobertura, né? A cobertura para o jornal local, jornal regional. Era a grande chance. Pela primeira vez a Clarice, ela faria aquela matéria, sendo que ela conhecia as moças. Ela conhecia tanto a Sueli quanto a Marisa. E ela estava, assim, dentro do que... Eu tenho muito cuidado para tocar nesse assunto agora, para que as pessoas não confundam. Veja, ela como jornalista, ela tinha essa chance. Desculpe eu usar essa expressão, mas ela ficou até empolgada com a cobertura, porque ela ia cobrir para os jornais de Campinas, para os jornais da região. Era uma matéria sobre a morte das moças. E assim foi feito por parte dessa moça, a Clarice. Ela fez essa cobertura e a matéria ficou muito boa. Só que tempos depois, e agora vou adiantar alguns anos aqui no tempo, tempos depois, nós já estávamos, portanto, no ano 2000, passando para 2001, 2002. Eu continuei lá na cidade e surge uma história, que eu não sabia se eu colocava a história com H ou com E. A história era a respeito das bailarinas fantasmas.
E isso depois da morte das moças, da Sueli e da Marisa, 11 anos depois. Isso foi em 90, que elas morreram, 2001 para 2002. Então surge aquele assunto. A história vai ganhando proporções grandes, vai se popularizando aquela história, ou com H ou com E, das bailarinas fantasmas. Esse tipo de assunto mexe com a cidade inteira, inclusive mexeu comigo. Eu estava habituado com isso, porque como enfermeira a gente ouve falar muito dessa história de assombração, de fantasma, mas eu nunca encarava isso assim como sendo uma bobagem, não. Apenas eu fiquei sabendo da história. E essa jornalista, a Clarice, que continuou agora sim, já conhecida na cidade, ela fez um nome na cidade, a ela foi confiada essa tarefa. E ela não iria desapontar na cobertura desta matéria. Ela tinha participado da morte das moças, do sepultamento das moças, e agora corria o boato que ambas, tanto a Sueli quanto a Marisa, elas apareciam depois de mortas dançando. E ela, que sempre viveu ali, desde pequena, ouvia da mãe, do pai, comentar assuntos de outras aparições. Ela ouvia isso até com um misto de medo, curiosidade. Às vezes, quando ela saía de carro, ela passava no lugar onde ocorriam as supostas aparições das bailarinas, ficava toda arrepiada, né? Inclusive, ela comentava, falava, eu fico impressionada porque eu participei da cobertura da morte dessas moças. Será que isso é verdade? E ela mostrava para todo mundo os braços arrepiados. Às vezes ela passava à noite, quase no mesmo horário que as moças morreram, que foi por volta das 20 horas, 8 horas da noite, e ela passava naquela curva onde as moças faleceram, e ela sentia uns arrepios, e ela foi incumbida de escrever uma matéria, fazer uma cobertura sobre essas aparições. Então a Clarice fez uma pesquisa sobre o acontecido que gerou muita conversa, muito comentário. Mas a parte principal da reportagem estava exatamente situada nas entrevistas. Como é que o fato havia acontecido, e ela tinha vivido aquilo nos anos 90, e testemunhas ainda viviam. Então ela selecionou alguns casos pontuais para contarem essas pessoas sobre a aparição das moças. A primeira testemunha que surgiu foi um senhor de nome Afonso, mas que todos conheciam como Fonsim. Esse senhor Fonsim, ele era vigia noturno de uma escola que ficava pertinho do lugar lá da curva do acidente, que ficava encostadinho na cidade. E aí, uma semana depois do acidente, ele disse que tinha acabado o turno dele por volta de 11 horas da noite, e ele não costumava passar pelo trecho onde o acidente aconteceu. Geralmente, dizia ele, eu tomava outro caminho para minha casa. Porém, naquela noite, me deu vontade de eu ir por aquele caminho. A lembrança do acidente, eu acho que me impulsionou. E eu fui o primeiro que chegou no local do desastre. No dia que aconteceu, inclusive, socorri alguns jovens feridos. Cheguei a ver de perto as pobres moças que sofreram a fratura de pescoço. Tanto Sueli quanto Marisa, já as vi morta. Eu sempre fui um homem que se orgulhava, eu me orgulhava de não ter medo de nada. Então, antes de vir morar na cidade, eu vivi muitos anos no interior, sabe? Eu sempre fui assim uma pessoa de mais escola, tanto é que eu trabalho durante a noite. E lá no interior, mais pro interior ainda, eu trabalhava perto de um cemitério. Quando eu era bem jovem, eu até entrava nesse cemitério de noite. Eu nunca tive medo. Jamais eu tinha visto nada de diferente, de anormal.
Os outros evitavam passar pelo cemitério, mas eu nunca dei bola para isso. Fui vaqueiro, fui um homem de muita coragem. Persegui boi bravo no mato. Avistei onça uma vez na mata. Nada me abalava. Até aquela noite. Até aquela noite eu fico arrepiado só de pensar. Eu caminhava pela estrada asfaltada quando eu escutei nitidamente o riso de mulheres. Fiquei curioso. O que faziam mulheres àquela hora da noite num lugar tão deserto, no meio da estrada? À medida que eu me aproximava do local do acidente, os risos femininos iam se tornando mais fortes e, por fim, eu ouvi vozes femininas cantando. Eu não entendia bem o que cantavam, mas eu estava ficando curioso. Foi aí que eu avistei 2 moças bailando no meio da pista. Fiquei surpreso, não com medo, mas eu fiquei surpreso. As 2 moças vestiam saias curtas e rodopiavam e cantavam. E eu ia andando, chegando mais perto. Então uma delas me viu e quando me viu parou de dançar e veio correndo na minha direção. Até então eu não notei nada de anormal, mas quando a moça chegou mais perto, ela falou: "Seu Afonso, vamos dançar lambada?" Foi aí que cada pelo do meu corpo se arrepiou, se uriçou. Eu reconheci a voz de Sueli. Sim, ela havia estudado na escola que eu era vigia. Eu tinha conhecido a Sueli. Eu vi o rosto dela. Eu a reconheci. Era a Sueli. Mas ela estava diferente, muito pálida. Seus braços e pernas eram muito finos. Eu senti um forte cheiro de sangue. Aí a outra moça que dançava parou de dançar e gritou: "Ai!" A que estava perto de mim caiu no choro e gritou: "Precisamos da sua alma, seu Afonso, vem dançar com a gente! Vem dançar com a gente!" Eu fui tomado por um pavor que eu nunca havia sentido em toda a minha vida. Eu saí correndo dali para longe daqueles fantasmas. Cheguei em casa suado. A noite estava até fria, mas eu cheguei suado, transpirando, arfando, com o coração na boca. A minha mulher indagava: "O que foi, Afonso? O que aconteceu?" Só depois de um tempo foi que eu me acalmei e expliquei o que eu tinha visto naquela noite. A minha esposa acendeu umas velas e rezou pelas almas das 2 moças, Sueli e Marisa. E depois disso, perguntou a Clarice a ele, a jornalista: "E depois disso, o senhor não tornou mais a ver as dançarinas?" Não, nunca mais. Aí eu passei outras vezes por aquele lugar de noite, mas eu nunca mais vi os tais fantasmas. Esse, na verdade, você que está acompanhando a história, esse, na verdade, foi o primeiro relato na cobertura da jornalista Clarice, moça de quem também eu me tornei amiga. O segundo relato aconteceu quase um ano depois das mortes das garotas. Segundo esse relato, 1 ano depois da morte das moças, um casal vinha de carro visitar um parente na cidade e eles não conheciam as garotas mortas, ao contrário do seu Afonso. Exatamente no trecho onde elas morreram, o casal que era um dentista, Dr. Rafael é o dentista, a esposa do Dr. Rafael, a doutora Fabiana,
O dentista, o Dr. Rafael, dirigiu o carro, né? E eu vou deixar aqui agora que ele relate, que ele fale, que o Dr. Rafael fale. Falando do Dr. Rafael, olha, quando nós nos aproximamos do lugar da tragédia, que vale lembrar, nós não conhecíamos, só depois fomos informados do ocorrido, um ano antes. Eu e minha esposa, a Fabiana, avistamos aquelas duas moças dançando no meio da estrada. Aí eu buzinei, comecei a buzinar para que as moças saíssem da pista. Elas estavam dançando no meio da estrada da pista. Uma delas, a mais baixa, fez assim um sinal com a mão para mim, como que pedindo para eu parar o carro. E a outra, de repente, ela caiu no chão. Uma fez o sinal para eu parar e a outra caiu no chão e ficou se debatendo como se ela sentisse muita dor. Sabe quando a pessoa começa a pular no chão? Você já viu um frango destroncado? Exatamente. Um frango, quando a pessoa destronca o frango que ela joga no chão, ele fica pulando. Assim, ficou pulando a outra, sabe? Como se destroncada estivesse do pescoço. Eu parei o carro. A outra, a dançarina que estava de pé, que me fez sinal com a mão, a mais baixa, se aproximou. Ela era meio gordinha, estava com o cabelo desgrenhado. Nós sentimos um cheiro forte de sangue. E então ela gritou: por favor, ajude a minha amiga! Por favor, ajude a minha amiga! Ajude a minha amiga! Eu saí para socorrer a mocinha que se debatia. Mas quando eu cheguei perto, ela estava caída. Eu notei que ela estava muito pálida, magra. Ela virou o rosto dela estava todo deformado e ela falou: me ajuda, eu quero a sua alma, eu quero a sua alma. Quando ela falou isso, eu fui tomado por um pavor. A outra que estava ao meu lado berrou: vamos dançar! Vamos dançar lambada! Foi aí que eu entendi o que era aquilo. Me apavorei. Saí correndo, as duas gritando atrás de mim. A minha mulher, ela saiu do carro e berrou: vem! Vem, Rafael! Vem! Eu corri até o carro e quando eu entrei, arranquei com toda a velocidade pelo lado oposto de onde elas estavam. Mas elas sumiram, desapareceram, nunca mais eu avistei aqueles espectros. Este foi o segundo relato registrado pela Clarice, minha amiga jornalista. O terceiro testemunho, dessa vez, foi de um caminhoneiro. O nome desse caminhoneiro, ele assinava como J Matos. Inclusive no caminhão dele tinha, naquele paralama que fica dependurado atrás, estava escrito J Matos. Eis a história do J Matos. Ele relatou para a Clarice: então, Clarice, eu tenho andado por todo esse Brasil há muitos anos. Eu nasci aqui na cidade. Eu conhecia já a história das duas dançarinas, mas eu nunca acreditei. Achava que era bobagem. Achei que fosse uma lenda, uma invenção. Mas então aconteceu algo que até hoje eu não sei explicar. Uma noite, eu passava com o meu caminhão no trecho onde as duas morreram. Ali, exatamente naquele trecho. Assim que eu cheguei no ponto onde o desastre aconteceu, eu avistei as duas moças. E elas dançavam no meio da pista. Meus faróis focaram nelas. Eram duas moças muito bonitas, uma alta, outra mais baixa. Elas dançavam, rodopiavam, riam. Elas empolgavam porque elas estavam usando mini saia. E elas cantavam ao som de uma música que aparentemente não existia. Eu pensei: quem são essas doidas, essas malucas que essa hora estão dançando no meio da pista? Mas aí me lembrei das lendas. Eu me lembrei, mas eu me recusava a acreditar. Elas pareciam pessoas normais, de carne e osso. Você sabe, o caminhão tem uma buzina forte. Eu buzinei
a buzina mais forte do caminhão. Eu buzinei e elas vieram correndo. Uma delas, que era alta e muito magra, falou: "Ei, toca uma lambada pra gente dançar, motorista! Toca aí, uma lambada pra gente dançar!" Eu senti um arrepio percorrer a minha espinha e falei: "Lambada? Faz tempo que não toca esse tipo de música no rádio, é só sertanejo." Naquele momento era só música sertaneja. "Lambada? Faz tempo que não toca isso no rádio." Quando eu falei isso, a moça caiu no choro. Ela começou a chorar. A outra chegou perto e gritou: "Toca lambada, a gente precisa dançar lambada, lambada, lambada." Eu fiquei sem ação e algo horrível aconteceu. Eu senti um cheiro forte de sangue. Então o rosto das duas moças começaram a ficar deformados. Os olhos delas caíram, as mandíbulas se entortaram, os cabelos caíram, toda a pele de seus corpos se desfizeram como se fosse cera derretida. Enquanto isso elas gritavam: Toca lambada, motorista! Toca lambada! Queremos a tua alma! Assustado, eu acelerei o caminhão. Então elas sumiram, evaporaram. Nunca mais tornei a vê-las. Jamais vou esquecer da cena grotesca. E esse foi, meu amigo Paulinho, o terceiro testemunho. Foi assim que a minha amiga jornalista Clarice redigiu o texto da reportagem. E esse texto acabou depois sendo aprovado pelos jornais e publicado. A cidade inteirinha leu. E depois disso surgiram muitas outras histórias. Muitas outras histórias. Já faz tanto tempo. Isso foi em 1990. Fazendo uma conta simples, 33 anos, né? 33 anos, já faz tanto tempo. Hoje, eu estou num centro maior. Na verdade, acabei vindo para cá, para Campinas. Eu aqui conheci o meu marido, nós namoramos, ficamos noivos, nos casamos. Continuei trabalhando durante muito tempo ainda como enfermeira. Mas eu nunca mais esqueci, sabe? Essa história. Nunca mais. Às vezes, no horário que aconteceu o acidente, por volta de 8 horas da noite, eu sinto um frio correr no meu corpo. Lamentavelmente, eu tenho esse hábito, eu estou tentando, não é nem hábito, é vício mesmo, do cigarro. Eu luto contra eles, eu já ouvi falar tão mal do cigarro, mas os próprios médicos que falavam mal não conseguiam largá-lo, sabe? E eu acabei aprendendo a fumar num ambiente de hospital, por incrível que possa parecer. Então nessa hora, eu às vezes fumo um cigarro, eu olho para o céu e penso nas bailarinas, na Sueli e na Marisa. Às vezes eu sinto que elas me chamam, me convidam, porque conhecia ambas, para que eu vá dançar uma lambada com elas. Mas o assustador é que elas se aproximam e com todas as pessoas para as quais elas já apareceram, elas dizem no final que querem a alma da pessoa. Precisamos da sua alma para que possamos descansar em paz. Eu tenho muito medo disso. Para mim, elas nunca apareceram. Mas eu resolvi contar essa história. É importante que eu diga que já encomendei missas em sufrágio à alma de ambas, tanto da Marisa como também da Sueli. Eu acho que esse tipo de oração tem ajudado bastante. E hoje é com esse objetivo que eu te escrevo. Será que alguém que esteja ouvindo
Já ouviu falar das almas das duas bailarinas? Elas dançam lambada. Você gostou da história das bailarinas? Se gostou, manifeste-se, por favor. Manda o teu joinha, curta a história. Dá o teu like, quanto mais like, melhor para o canal. A gente se torna um canal importante para o YouTube. Dependo única e exclusivamente de você. Manifeste-se, opine, é muito importante. Agradeço do fundo da alma. Muito obrigado.